Olá, aqui é a Carolina Cavenaghi, eu sou a fundadora e CEO da Fin4She e nós vamos começar o nosso terceiro painel da quarta edição do Young Women Summit, um evento da Fin4She em parceria com a Ambima. Para começar esse painel, eu estou aqui com 3 mulheres incríveis que eu tenho a oportunidade de conhecer e trazer aqui para compartilhar um pouquinho da história delas com vocês. Eu estou aqui hoje com a Patrícia Stille, que é a cofundadora e CEO da Be4, a Fernanda Franco, que também é a cofundadora e CEO da Quasar Asset, e a Ieda Kani, que é presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Muito obrigada e sejam bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui. Esse é o nosso último painel desse mês tão importante, que é o mês de março das mulheres. A gente trouxe aqui tantos temas tão importantes. Nós falamos sobre educação financeira, nós falamos sobre mercado financeiro com propósito. A gente trouxe alguns temas de mulheres investidoras, porque eu, Carol, particularmente, aqui na Fin4She, a gente fala muito sobre isso, sobre a importância da independência financeira, das mulheres se conectarem com o dinheiro, e principalmente desde o início da carreira. E nós vamos terminar este mês, todo esse conteúdo, falando sobre empreendedorismo. O empreendedorismo pode ser tantas coisas diferentes, eu sempre gosto de pensar nisso, eu também que fiz uma carreira tão tradicional no mercado financeiro, e assim, me transformei, ressignifiquei, recomecei depois da maternidade, e hoje eu sou extremamente empreendedora, e eu vejo que empreendedorismo ele é muito mais do que simplesmente você começar uma empresa. Até quando eu olho para trás da minha carreira no mercado financeiro, eu vejo quantas vezes eu também empreendi dentro das próprias empresas que eu estava, com ideias diferentes, projetos, e também empreendendo a nossa própria carreira. A gente está sempre, o tempo todo, buscando novas oportunidades, novos caminhos, conexões, e isso também não deixa de ser empreendedorismo. E o porquê que eu trouxe esse tema aqui? Porque quando a gente pensa muito nessas novas gerações, eu vejo esse tema de empreendedorismo muito forte. E eu acho que é importante a gente mostrar caminhos diferentes e que não necessariamente você tem que começar do zero uma empresa. E isso é muito difícil. E aqui a gente tem várias pessoas para contar um pouco desses caminhos. Muito, né? E como que a gente pode viver essas etapas, mostrar caminhos diferentes, empreender, intraempreender, até que talvez seja um momento, de fato, da gente fazer essas transições. Então, para começar, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, se apresentassem para a nossa audiência aqui, para tantas mulheres que estão nos assistindo. E vou começar com você, Paty. Tá bom? Vamos lá. Bom, Carol, um prazer, né? Te conheci em mercado financeiro, né, na encarnação que eu era executiva da XP, né, e uma XP que não era essa Coca-Cola que a gente vê hoje, uma instituição tão relevante no mercado, uma das principais, eu diria, aí, que transformou a cultura do brasileiro em investimentos, né, de forma ampla, trouxe o varejo para o jogo, digamos assim, né. Na época que você estava na Franklin Templeton. Isso. E você fez parte, né, da construção dessa empresa. Exatamente. Então, assim, se o tema é empreendedorismo, intraempreendedorismo, eu diria que hoje eu estou aqui na posição de cofundadora numa companhia, numa atividade complexa, né, para preencher um gap no Brasil, num segmento que ainda não existe, e para fazer esse tipo de coisa, a gente precisa ter não só muita resiliência, né, mas como acreditar que é possível. Eu acho que eu não estaria nessa posição se eu não tivesse tido ali a experiência da XP e com todo o espaço que eu tive lá dentro para tocar uma área da companhia, para construir, né, projetos lá do zero, como se fosse meu negócio, né? E essa cultura do partnership traz muito, né, os colaboradores para a mesa. Eu acho que acaba sendo muito assertivo, mas a cultura ajuda muito, né? E é isso que a gente, inclusive, vem tentando fazer na Be4, né? Eu acho que a gente vai conversar mais a fundo sobre isso. Então, minha carreira, basicamente, 16 anos de mercado financeiro. Eu comecei antes numa asset que depois deu origem à Orama, né? E depois fui para a XP ajudar a montar a plataforma de fundos, que virou a maior do país. E a plataforma já existia, mas a gente precisava mostrar para os gestores de mercado que a gente tinha um super ativo ali na mão, né? A proximidade com o varejo, uma rede de distribuição, isso não foi rápido, né? E aí depois eu ajudei a montar a área de alocação, montei o Fund of Funds do zero,
alguns projetos mais inovadores de hedge fund seeding, que é uma coisa bem específica, até a saída da XP. Tive uma passagem pela Vectis, que deu origem a Vitrio, né? Também trabalhando com projetos de hedge fund seeding, é um projeto ali junto com o Patrick, com o Paulo Leman e com a UD, e dei esse passo de empreender, começar. E óbvio, assim, a gente não dá o passo de empreender se a gente não sentir segurança na tese, não tiver muita convicção no que a gente vai fazer, né? E se a gente não estiver bem acompanhado, acho que você vai falar alguma coisa parecida, porque empreender não é fácil, tem que ter muita resiliência, como eu falei, e a troca é muito importante, o apoio é muito importante, ter alguém de confiança, que hoje não é só um alguém, são muitos alguém na companhia, faz toda a diferença para você construir um business. E acho que também essa decisão de empreender, principalmente para as mulheres, ela tem que vir acompanhada de um momento que você se sente segura também financeiramente. Sim. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Que você tem muito mais chance de ter sucesso se você tem uma estabilidade. Eu vejo que as mulheres, elas se preparam mais, inclusive, para esse momento do empreendedorismo. Obviamente, aqui a gente está falando do empreendedorismo por escolha. Aquele empreendedorismo que você escolhe não por necessidade. A gente ainda vive num país onde a grande maioria das mulheres empreendedoras, elas empreendem por necessidade. Aqui nós estamos falando de um privilégio, de um empreendedorismo por escolha. E esse empreendedorismo por escolha, ele vem acompanhado de um momento que tem a ver com um momento de muita preparação, de transição, e as mulheres fazem isso muito bem. Foi assim com você também, Fê? Foi parecido, né? Acho que as histórias elas acabam se misturando, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Franco, eu tenho 49 anos, eu sou advogada de formação. E o início da minha carreira acabou acontecendo eu advogando para grandes instituições financeiras. Então, eu era uma advogada da briga, né? Do contencioso, do judiciário, sempre com teses jurídicas do mercado, obviamente. E, ao longo da minha carreira, acho que durante uns 8 anos, pelo menos, os 8 primeiros anos, eu permaneci nesse cenário de advogar para grandes instituições, mas, conhecendo um pouco do nosso judiciário, eu me frustrei, né, um pouco, por mais que a gente fizesse. Então, eu fiz uma transição, a primeira transição de carreira, e aí eu passei para uma advocacia preventiva do mercado financeiro. Aí sim, né, a parte regulatória, a parte societária, as estruturações de operações e tal. Até então, eu trabalhava em grandes escritórios de advocacia e migrei depois para gestoras de fundos de investimento. E lá eu permaneci também por, sei lá, mais 10 anos. Aí não tenho a data exata. Até que eu decidi, conhecendo o meu atual sócio, a me juntar ao meu sócio e a gente fundar a Quasar Asset, né, que é uma gestora de fundos de investimentos e que agora tem 7 anos. Eu entendo que assim, o empreendedorismo ele requer, sim, ele não é tão romântico como as pessoas pintam, né, que é o que você estava dizendo. Algumas mulheres empreendem por necessidade, né? E nós tivemos o privilégio de empreender por escolha, mas eu só fiz essa escolha quando eu me senti não só financeiramente preparada, mas pessoalmente, porque eu acho que a mulher também ela tem um pouco de insegurança, ela nunca acha que ela é suficientemente boa para empreender, quando, na verdade, muitas vezes a gente é melhor que muitos homens que se arriscam, né? Então, a gente se prepara para empreender. Mas antes de eu dar esse passo, o que eu fiz? Eu intraempreendi, porque eu nunca trabalhei em nenhum lugar por onde eu passei que eu não me sentisse dona do negócio, que eu não propusesse ideias novas, como eu não tratasse daquilo como se fosse meu mesmo, né? Não era. Eu acho que isso é um pouco até de perfil, né? Porque as pessoas dizem: ah, mas como você empreende? Eu falo, dentro do CNPJ dos outros, pode ser, não tem problema. Sim. Né? Você ser proativo, você construir ideias novas, propor coisas diferentes dentro do negócio. Então, a minha transição de carreira foi mais ou menos essa, e acho que um resumo de quem eu sou é isso. Ainda sou advogada, né? Ainda atuo no ramo, mas hoje também parte do comitê executivo da Quasar e ajudando a gerir a empresa como um todo, todas as áreas, e parte do negócio aí.
Acho que é isso. Sim. E você, Ieda? Bom, Senta que lá vem história. mas eu prometo. Até para me convidarem de novo, você bem sucinta. Carol, primeiro quero agradecer você, a Patrícia, né? E você também, Fernanda. Porque, de fato, eu me sinto muito honrada em estar participando de tudo isso. Fernanda, você trouxe um assunto que, para mim, eu tenho trabalhado muito e conversado com muita gente no serviço público e na iniciativa privada e nas estatais também, que é essa questão da gente não se sentir capaz. E, às vezes, a gente traz muito isso enquanto mulher, mas os homens também têm muita dificuldade. Então, a gente percebe que, dependendo da origem, dependendo da cultura, a questão de sexo, a questão da orientação sexual, isso traz para a gente... Até porque a gente ouviu a vida inteira que isso não era para mulher, isso não é para homem, isso não é para gay, isso não é para pessoa pobre. E isso vira um mantra na vida da gente. Romper essas barreiras não é fácil. Quando você rompe é maravilhoso, mas mesmo rompendo, você chega em casa, se olha no espelho e fala, meu Deus, o que está acontecendo? É isso mesmo? Será que eu estou preparada? E eu acho que hoje o mundo vive essa ansiedade tão grande porque a gente não se sente preparado. E a gente está muito mais que preparado. Se vem e acontece, a gente tem que tomar posse, se jogar e fazer com paixão. Seja empreendendo, fazendo concurso, trabalhando, seja fazendo um pão ou um café nas nossas vidas. Isso tem que ser com muita paixão, com muita intensidade, porque a gente tem que valorizar a cada momento das nossas vidas, né? Então, muito diferente de vocês, realmente, eu hoje sou procuradora da Fazenda Nacional, o cargo desde 2008 que eu ocupo. Na administração pública, eu ocupei vários cargos importantes. O último que eu estava ocupando era o de secretária-geral de administração da AGU. Eu fiz várias transições de carreira na minha vida, mas uma coisa que eu tinha sempre certeza era o que eu queria. Só que às vezes a vida te oferece muito mais ou te oferece caminhos alternativos que às vezes é muito melhor do que aquilo que você sonhou, que você quer. Eu venho do interior de Goiás. Eu nasci na roça de Parteira, eu nasci numa cidade que eu não fui registrada com o nome da cidade, mas a cidade mais moderna perto de onde eu nasci, que eu fui registrada, é Jaraguá, no interior de Goiás. Registrada aos 7 anos de idade, comecei a estudar com 9, quando entrei na escola. Já sabia ler, escrever e sabia que eu queria mudar a minha vida. Então, eu acho que a gente já começa a ser empreendedora a partir daí, né? Eu queria estudar numa escola melhor, numa escola particular, porque eu queria fazer faculdade. Ninguém na minha família tinha feito faculdade ainda. Minha mãe é costureira, meu pai é pedreiro, são 2 empreendedores. O papai é pedreiro de acabamento, tudo que ele põe a mão ele acaba, ele é ótimo. Então a gente brinca muito com ele, que pode dar uma parede para ele, que ele vai fazer super bem. E então, assim, eu vi os meus pais sempre nessa ânsia de melhorar de vida, mas não é simples para pessoas que vêm da roça. Então eu achava que estudando eu podia mudar a minha história e, de fato, a história da minha família. E foi o que aconteceu. Então, eu não sabia exatamente onde eu ia chegar, mas como eu ia chegar. E eu acho que isso, para os jovens, hoje, eles têm muita dificuldade em saber aonde eles querem chegar. O caminho está ali, as escolhas estão ali, mas é difícil fazer as escolhas porque eu acho que as escolhas são feitas muito jovens ainda, mas eles têm possibilidade de errar. Eu acho que pior do que errar é nem tentar. Então, eu falo muito isso, eu tenho 6 sobrinhos, 2 afilhadas, falo muito isso para eles, de 26 a 4 anos de idade, eu lido com toda essa galerinha e falo muito isso. É melhor errar do que você nem tentar. Sim. Então, siga em frente com seus sonhos, faça o que vocês quiserem. Mas, apesar de ter uma profissão tradicional, escolhi fazer direito, comecei a trabalhar aos 16 anos no hospital em Anápolis, trabalhei por 9 anos na área burocrática. Entrei fazendo a 8ª série, terminei quando eu parei de trabalhar no hospital quando eu fiz a faculdade de Direito. Fiz a minha primeira transição, que foi ir estagiar no escritório de advocacia. Fiz uma segunda transição, que foi, nessa época eu morava em Anápolis, mudar para Goiânia. Advoguei por 9 anos na área de condomínio imobiliária. Me casei, mudei para Brasília, mudei novamente, resolvi estudar para concurso. Estudar para concurso também é uma alternativa de empreender, porque você precisa se sentir seguro, você precisa estar bem interiormente com você. E o concurso público, diferente do que muitos pensam, você tem muitas alternativas. Você não precisa ser um burocrata que senta atrás da mesa e carimba. Não é nada disso. Eu acho muito legal você falar também sobre isso, porque a gente também tem muitos vieses e preconceitos sobre como é essa carreira, né? Então, eu acho que a minha carreira mostra muito isso. E tem várias outras histórias de pessoas que dentro do serviço público conseguem ter uma postura diferente e oportunidades diferentes. Então,
estudava para concurso de juiz, passei para o concurso de procurador da Fazenda, me apaixonei, porque eu acho que é isso. A vida traz, às vezes, melhor e mais opções do que você pede, né? Em 2013, eu trabalhava no contencioso, em Brasília, Foro Nacional, mas em 2013 eu fui para a gestão, até pelo modelo de trabalhar diferente. Isso que você falou de empreender, quando eu cheguei no serviço público, eu imaginava que Brasília era o mais organizado, você ia ter tudo, não era nada disso. Lá tem muita fartura, falta tudo. Falta, às vezes, os servidores para te ajudar, falta o computador adequado, a gente trabalha com licitação, nem sempre você consegue fazer as licitações adequadas dentro do tempo. O dinheiro é muito curto, a gente vive isso o tempo inteiro, e nunca se falou tanto nisso como nos últimos anos, por causa do teto constitucional. Então, o serviço público, ele realmente, a gente tem uma dificuldade em relação a ter estruturas. A gente tem melhorado muito as estruturas, mas a gente tem essa dificuldade. Então, você tem a oportunidade gigante de fazer diferente, de melhorar, de olhar diferente. Você entra numa sala, você entra num prédio, você tem que... O que você consegue enxergar além daquilo que você está vendo? Como você pode transformar? Como você pode melhorar? E eu sempre fui muito inquieta. Então, a gente começou a fazer um trabalho diferente, aí me convidaram para ir para a gestão, que a gestão é bem desafiadora, porque o cobertor é muito curto para todo mundo, você não tem dinheiro e tem que fazer muito. Então, eu sempre fui muito criativa, então eu tinha muitas ideias, algumas davam certo, outras nem tanto. Umas a gente brigava por elas, outras também nem tanto. E a vida foi seguindo, até que em 2014 eu comecei a participar de conselhos. E só uma questão, né, antes de você chegar nesse lugar do conselho, na sua fala, não sei se vocês perceberam o quanto ela empreendeu dentro dessa carreira pública. Eu não quis interromper, mas é exatamente isso, né? Você empreende dentro de outros lugares, você empreende em você mesmo, né? Que a inquietude, ela também nos leva a empreender. Não, eu não consigo ficar aqui vendo as coisas e não fazer nada. Né? É uma questão que passa um pouco pela personalidade também, né? Sim. Tipo aquela coisa, quando você pega alguma coisa para fazer, você tem o seu jeito de fazer, do tipo, vou fazer bem feito, né? Vou questionar para ficar do jeito que, assim... Vamos falar, tem uma questão de credibilidade / reputação pessoal, do tipo, se a Paty fez, né? Se a Fernanda fez, se a Carol fez, pode confiar que está bem feito. E aí, entre instituições, você acaba virando referência para determinados assuntos e determinados desafios, digamos assim. Né? E o modelo, né? A Ieda, olha o que ela fez dentro, né, dessa carreira, daquele lugar, com uma inspiração também, e vai criando novos padrões dentro de uma carreira, às vezes, tão tradicional. E conexões. Que te geram as oportunidades que você não esperava, às vezes. Exatamente. E aí, não tem uma fórmula mágica, mas os ingredientes são esses. Então, o que aconteceu? Em 2014, eu estava num cargo, eu era coordenadora geral de administração. Dentro da hierarquia deve ser o 3º ou 4º cargo, né? E aí eu passei a participar do Conselho Fiscal da Valec, e eu achei muito interessante participar do Conselho Fiscal da Governança, aquilo já me chamou a atenção. 2015, quando eu fui convidada para o Conselho de Administração do SERPRO, e Conselho Fiscal é bem diferente do Conselho de Administração, né? Aí eu adorei. Aí no final de 2015 eu me lembro e aí eu já estava num outro DAS, eu chamei um amigo e falei assim, adorei esse negócio de trabalhar em conselho, adorei esse negócio de estatal, adorei governança, como é que faz aí para ser presidente de estatal? Aí meu amigo me olhou assim, eu morri de rir quando eu conto isso. E entra, primeiro, a gente nunca diz o que a gente quer. Segundo, você já olhou qual que é a sua carreira? Você é procuradora da Fazenda. Você acha, como é que você vai ser presidente estatal? Não sei, vamos ver quem é nomeado, o que tem. Vou fazer um benchmark. Ele falou assim, você é maluca. Aí eu peguei 3 presidentes recém-nomeados, olhei as carreiras deles. Aí o que eu vi, né? Sempre tinha mestrado, doutorado, curso fora, idiomas. Falei, caramba, o caminho não vai ser fácil, mas vamos lá, né? Eu vou fazer a minha parte. Deus que faça a dele e me ajude. Comecei a estudar inglês, comecei a me aperfeiçoar, curso no exterior, pós-graduação, mestrado. Empreendendo de novo. Empreendendo em si mesma. Em si mesma. E aí, também vem muito disso, das conexões, da sua rede de relacionamentos, do não medo de fazer as coisas. Processos, às vezes chegava na minha mão processos bilionários. Eu lembro que um chefe falou assim, Eda, você consegue trabalhar com processo de 4 bilhões e fazer isso? O que você entende de crédito prêmio de IPI? Eu falei, não entendo nada.
o valor para mim é irrelevante, mas se o senhor me der um tempo para estudar, eu volto aqui e vejo o que eu aprendi, se justifica. Depois que a gente virou amigos, ele falou assim, você nem mudou de cara para dizer que não entendia, que o valor era irrelevante. Eu falei, mas, doutor Oscar, 4 milhões, 4 bilhões, não ia fazer diferença. O meu envolvimento com o processo ia ser o mesmo. Então, o valor para mim, eu não conseguia nem imaginar. Alguém consegue imaginar? Aquela pilha de... É impossível. Então, vamos trabalhar com o relevante. O que é o relevante? Então, você acaba selecionando aquilo que de fato importa. O que importava? Trazer uma solução para o problema. E sempre, acho que uma das coisas também que eu aprendi, tem a solução A, a solução B, a solução C. Qual é a mais adequada? Qual que se adequa? Naquele momento, pode ser que a melhor não seja a mais adequada, mas uma mediana. Então, a gente tem que ter um olhar mais generoso ou um olhar mais atento para tudo que está em volta da gente e ver quais são as ferramentas que estão disponíveis para a gente trabalhar, o que a gente consegue construir, mas indo além. Então, eu acho que eu posso fazer essa mesa, mas, de repente, se eu fizer ela mais fina, eu consigo fazer uma cadeirinha, eu consigo fazer mais alguma coisa com o mesmo material que está ali. É o olhar que você tem e a paixão que você coloca para construir algo a mais ou diferente. Então, eu acho que isso foi muito importante ao longo da minha carreira, porque eu nunca tive medo de desafios. Eu acho que as coisas, elas têm uma solução, mesmo que a solução seja não ter solução nenhuma. Sim, mas ouvindo você falar, né, eu acho que uma das características do empreendedor, seja intra ou empreendedor, ou empreendendo na gente mesmo, é sempre esse olhar para a solução, né? Que é o que difere, eu acho, de quando você tem uma pessoa que ela foca tanto no problema que ela não consegue sair daquela situação. O empreendedor, ele é inquieto por natureza. Ele não se conforma. Me apareceu aqui um problema. Quem falou que eu não posso resolver? Posso até não conseguir, mas eu vou tentar, de alguma forma, me esforçar para que aquilo mude o status quo, né? É o approach, é a nossa forma, na verdade, de encarar problemas e que vão acarretar em tomadas de decisão que vai determinar o teu grau de senioridade no tempo. Exato. Porque quando você encara um determinado desafio pela primeira vez, um problema, e muitas vezes, às vezes você olha aquela frase meio famosa de conectar os nós para trás, né? É um exercício interessante, porque você vira e diz assim, ora, tem um determinado problema, a primeira vez que você encara ele te deixa insegura. Às vezes você não sabe se você vai conseguir transpor aquilo, te deixa nervosa, te irrita, eventualmente, né? E aí você vai refletir sobre aquilo, vai encarar e vai dar volta, né? Daí você vai ter outros tipos de problema ao longo do tempo, outros tipos de desafio, porque à medida que você vai criando, inclusive, projetos maiores, né? Assumindo desafios maiores. E aí eu não estou falando... eu estou falando maiores dentro da tua régua de referência mesmo, né? E aí você vai sendo exposta a outros desafios, outros problemas. E aí, aquele problema que você lembra como você encarou, que você ficou super nervosa, que demorou pra caramba, tipo, vira corriqueiro. Sim. Do tipo, você já vira assim, pô, aquilo ali perto do que eu tenho hoje, meu Deus, e aí aquela coisa, eu já ouvi isso uma vez, me disseram na empresa atual, assim, na empresa atual é ótimo, na empresa da minha vida, digamos, convenhamos, né? Disseram assim, Paty, você não se apavora com os problemas. E realmente não. Porque se você vai empreender, para começar, quando você empreende, você não tem alguém para dizer o que você tem que fazer. Sim. Você tem muitas vezes mentores de mercado, relações, Mas conexões. é um processo mais solitário. Depende, você pode fazer com que ele não seja tanto. Porque eu falo para o Rodrigo Fisman, que é meu sócio, tipo, o principal sócio da companhia, ele lia comigo, a gente tem vários outros sócios que, graças a Deus, estão no barco com a gente, né? Mas eu falo para ele, se não fosse com você, eu não estaria aqui, eu não teria assumido essa ronca, digamos assim, falando de um jeito popular, né? Porque é muito glorioso, às vezes, até você ser reconhecida por um achievement e tudo, mas
o que está por trás daquilo ali é muita relação, muita preocupação, muita dedicação e muita resiliência, que eu acho que eu já repeti isso aqui umas 3 vezes. Sim. Né? Mas nesse contexto, deixa de ser solitário se você escolhe pessoas que você respeita, que têm seus alinhamentos e complementariedades, né? E se você se cerca de conexões e vem construindo conexões, porque é uma questão de alimentar isso tudo, porque, por exemplo, os projetos que eu fazia na XP que eram mais inovadores para a época, que não eram projetos novos, assim, eu acabei tendo um hábito de procurar pessoas de mercado que eu considerava técnicas interessantes, que a conversa fluía, que eu saía da conversa assim, com mais ideias, e que muitas vezes me confrontavam, porque ao contrário do que às vezes as pessoas não gostam de ir para uma reunião difícil que você vai ser botado em corner, eu sempre adorei um corner, porque das duas uma, ou ele vai dizer uma coisa que você não pensou, e que é de fato um fator de risco, você vai ter que refletir sobre e colocar, ou às vezes na própria reunião você se liga de uma resposta e explica o racional para aquilo e você não tinha parado nem para avaliar que o teu negócio realmente está na direção certa. Eu me alonguei um pouco, mas assim, é uma rede de... Sim. Né? E eu acho muito interessante isso, porque ao longo desse mês de março, eu tive a oportunidade de fazer algumas conversas. E esse tema pessoas, em todos os temas, ele veio muito forte dessa vez. E eu acho que isso é um pouco novo. Isso já é um pouco nós conectados num outro lugar do ponto de vista de profissional, pessoal, empreendedor, seja carreira. Foi falado muito aqui sobre você se conectar, você buscar pessoas para conversar, você trabalhar não só em instituições, mas com quem você admira, com quem você pode aprender. E eu acho que a gente vem de uma outra geração, né? Uma geração que a gente tinha que ter um emprego, que a gente tinha que estar em algum lugar. O resto era um resto. A gente ia sobrevivendo, ia fazendo, ia criando. E eu acho que hoje faz parte um pouco, não sei se vocês concordam, dessa questão das... Eu acho que não sei se é uma revisão de valores, e eu acredito muito nisso com a palavra propósito, porque eu acho também que existe uma dificuldade de entender essa palavra propósito. Tem uma questão, acho que até um pouco que a gente precisa desmistificar do ponto de vista de jovens, que é essa coisa de trabalhar com propósito, disso, e que isso pode estar em tantas coisas, né, do que a gente faz, propósito de trabalhar com alguma pessoa, propósito de conseguir algo, de estudar, de fazer, e a gente vai trazendo isso para dentro. A gente trabalha com carreiras aqui que a gente tem a possibilidade de fazer tanto impacto na vida das pessoas, né? Você com tantas empresas que você pode acelerar, né? Você aí com essa toda a parte de investimentos, acesso, informação, transformação. E você, então, eu acho que é um mundo, assim, né, de possibilidades. E eu queria até entender também, do ponto de vista de jovens, novas gerações, como que é essa experiência para vocês? Porque eu imagino que foi muito diferente na XP, agora, tanto do ponto de vista dentro do Intra, né, empreendendo e o Intra, e também nas empresas. Eu acho que você tem essa oportunidade de conviver com outras gerações. Eu acho que você, do ponto de vista de pensar como que essa carreira, você atrai jovens, você também traz um sangue novo. Eu acho que é uma carreira que precisa também ter um refresh. É uma carreira tão potente, tão maravilhosa. E eu não sei vocês, mas assim, nunca passou assim, Eu queria até pegar o gancho e fazer um comentário sobre a IEDA, inclusive, porque a gente é da iniciativa privada, né, a vida inteira. E querendo ou não, a gente sempre tem um preconceito ou alguma rusga em relação ao serviço público. E ouvindo essa história, a gente fala... Dá para empreender dentro do serviço público, né? Não é mais aceitável, inclusive, ontem eu estava numa aula, enfim, de um curso que eu faço, e eu ouvindo advogados falarem assim, mas o serviço público, mas o judiciário. Eu falei, mas aí a gente aceita e não faz nada? Né? Eu não empreendo, eu não luto para nenhuma mudança. Então, o que eu acho interessante para os jovens hoje, para também não romantizar demais o empreendedorismo, porque não é fácil, é que dá para você escolher a carreira que você quiser, inclusive que seja no serviço público, porque também se todo mundo decidir ser empresário,
como vai ser, né? E tem pessoas que, tudo bem, não tem vocação para empreender. Ela pode intraempreender, ela pode fazer outro caminho e está tudo bem, não tem problema, né? Acho que uma das coisas que ajuda muito a gente a seguir esses caminhos e fazer essas mudanças é se conhecer, né? Porque a gente fala muito em preparo técnico. Eu preciso falar inglês, eu preciso fazer um curso X, eu preciso estudar fora, eu preciso. E, às vezes, a pessoa não sabe nem o que ela gosta, não sabe nem o que ela quer, não sabe nem qual é o propósito dela, né? Então, é super importante, eu acho que, com a maturidade, a gente também ganha segurança, né? A gente vai entendendo um pouco melhor quem a gente é, então isso também te ajuda. Eu falo que eu empreendi numa idade que eu me joguei, obviamente, eu empreendi numa idade que eu já estava mais madura e que eu já tinha muito mais segurança de quem era a Fernanda e de todas as características da minha personalidade, as boas e as ruins, né? E eu me bancava naquele sentido. Então, o empreender, você também tem que ter essa noção. Você não vai simplesmente abrir uma empresa e achar que vai dar tudo certo. Não, né? E saber que, mesmo dentro de um planejamento que você acha que está muito bem feito, duas certezas. Excel aceita tudo, quando a gente fala de BP, isso é fato, né? E BP de companhia, né? Quando você se planeja, é a coisa mais dinâmica que tem, né? E você encontra muito mais dificuldades, muitas vezes, do que você esperava. Oportunidades também. Né? Bom, então, e aí aproveitando, pegando o gancho que vocês estão falando, eu acho que um dos focos do que vocês falaram e que eu considero muito, principalmente pela experiência que eu tenho tido. Eu passei por várias estatais. Estou desde maio de 2021 como presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, desde agosto no Conselho de Administração da Petrobras e voltei agora para a PGFN, mas sempre trabalhei com muita gente. Na PGFN, 7.000 pessoas, na AGU nós éramos, ao todo, acho que quase 20. E o que a gente tem percebido muito, né? A gente tem fases na vida. Nós tivemos a fase que a inteligência artificial estava dominando, que o computador, a coisa do digital veio e todo mundo aquela preocupação se ia substituir o humano e tudo mais. E nos últimos anos, e acho que a pandemia aflorou um pouco isso também, as pessoas voltaram a ser o centro da atenção de tudo. Sem pessoas, a gente não constrói nada. Nós construímos com pessoas e para pessoas. Qualquer coisa, em qualquer lugar, a razão de tudo são as pessoas. Então, no serviço público, isso não é diferente. Nós recebemos vários jovens para trabalhar. Nós temos, e aí, quem quiser entrar no site da AGU, tem bolsas de estudo para quem está fazendo, para quem está fazendo não só direito, vários outros cursos, tem bolsa de pós-graduação com estágio, a gente recebe os estagiários, tem concurso aberto, e agora eu acho que a gente vai ter uma gama gigante de concurso, e eu acho que, eu falo muito isso para os meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho que quer ir para concurso, tem sobrinho que não quer ir para concurso. O que eles quiserem, desde que eles façam bem feito, só isso que interessa. Desde que eles façam com amor, desde que eles façam com vontade e que entreguem o melhor de si. Isso que você falou é muito importante. Não, eu volto a falar, eu não tenho problema do que fazer, mas o que eu for fazer, eu vou fazer e vou colocar o meu coração nisso. E no serviço público não é diferente. Eu trabalho para a pessoa, eu sirvo, eu escolhi ser servidor público. Então, a gente tem que capacitar as pessoas para que elas tenham essa consciência, que quem é servidor público, ele serve o público, e nós temos que cada vez oferecer melhores serviços para a sociedade. Eu tenho muito orgulho da minha instituição, que é a PGFN. Se vocês olharem, nunca se arrecadou tanto de tributo, mas essa arrecadação também tem muito a ver com a transação tributária, com a forma como a PGFN passou a lidar com grandes contribuintes ao invés de grandes devedores, com a forma que as instituições têm olhado para preservar os serviços, as pessoas nos seus postos de trabalho, para cuidar do Brasil, para cuidar das pessoas. Todo mundo tem tido muita consciência da importância que as pessoas têm tido dentro deste papel de transformar o Brasil para um país melhor. Eu acho que a gente vê crises, a mídia gosta muito de alardear, ninguém mostra que o cachorro mordeu a pessoa, mas quando a pessoa morde o cachorro, isso fica fantástico. Então, a gente tem muita coisa boa no serviço público, mas que não vende, porque as pessoas
não estão interessadas em ver o que é bom, mas os projetos, os profissionais qualificadíssimos. Se vocês conhecerem algumas pessoas, vocês vão falar assim, caramba, é impressionante a qualificação dessas pessoas. Às vezes no mercado ganha-se até uma fortuna na iniciativa privada, mas não, elas escolheram estar no serviço público e fazendo a diferença onde elas estão. Aquela coisa de chefe do passado realmente ficou no passado. Hoje nós temos grandes líderes também no serviço público, com as pessoas envolvidas naquilo que elas fazem. O bater ponto tem que ficar para o passado, a gente tem que mudar a cultura. Sim. Adorei o banheiro aqui, unissex. Acho que a gente está mudando, de fato, a cultura. O mundo está evoluindo para ser um mundo cada vez mais inclusivo, mais igualitário, e onde as pessoas têm poder, de fato, de fala, de dizer o que elas pensam, o que elas sentem, e expor exatamente o que elas querem. E os gestores, tem preocupação com todo, né? Tudo. Do tipo, quando você faz um discurso, quando você expõe uma ideia, quando você toma um conjunto de decisões, hoje o mundo é muito mais vocal, né? Você tem rede social e a qualquer atitude que você tem repercute em alguma coisa. Exato. E também essa questão de como lidar com as minorias e como lidar com decisões menos populares que eventualmente são necessárias de serem tomadas, assim, e a forma, né? Eu tive até uma reunião recentemente que ficou muito claro para mim, né, como que é importante a forma, né? Porque eventualmente você está expressando a tua opinião, mas você tem que fazer aquilo de uma forma que, não estou falando que é errado ou não, mas que não vá agredir, você tem que entender com quem você está falando, quem está à sua volta, em quem impacta, quem está ouvindo. Isso passa em se conectar. Exato. Desculpa, o que eu ia dizer assim, você tem que entender que você tem um profissional, mas antes dele ser profissional, ele é pessoa, ele tem sentimentos. O que você tem que fazer, e eu acho que nesse aspecto, eu sempre tive uma preocupação muito grande, de mostrar isso onde eu estava e para minha equipe. Nós não lidamos com CPFs, não são números, são pessoas. Cada um tem uma dor. E por mais profissional que a pessoa seja, do outro lado, é uma pessoa. Claro. Por mais profissional, ou o seu serviço que você presta, por mais protocolar que ele seja, é para uma pessoa, é para alguém. Então a gente está no mês das mulheres, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E a gente ouve muito que não se precisa mais disso. Enquanto a gente precisar falar, é porque a realidade ainda não é o que a gente gostaria que fosse. E a gente precisa falar muito de inclusão, igualdade, respeito ainda. Os índices estão aí, né? E a gente vê que mulheres como vocês, empreendedoras, como você, que tem feito essa diferença, ainda somos exceção. Não faz sentido. Além de ser exceção, eu acho que a gente tem ainda muita dificuldade de falar, de mostrar caminhos, de abrir novos caminhos. Então, eu acho muito potente o que a gente está falando aqui, porque é uma possibilidade de falar isso de forma aberta. Como é bom a gente falar de novos caminhos, de possibilidades, de mostrar vulnerabilidades. Então, eu fico pensando também muito, enquanto vocês estavam falando, de uma pauta que, assim, o quanto uma vida foi falado pra gente que o que é certo é essa e essa carreira é carreira de sucesso. E como é rotulado e colocado. E quantas de nós, ou quantas mulheres deixaram tantas oportunidades que elas poderiam ter se identificado porque tinham que seguir ali uma caixinha. E hoje, assim, né, finalmente eu tô tendo a oportunidade de conhecer a Ieda melhor. A gente já teve várias tentativas aí de conciliar as agendas. Vocês duas eu já conhecia um pouco mais, mas assim, descobrir um mundo novo, um mundo diferente. Eu falei, poxa, será que quando eu era mais nova, se eu soubesse dessas possibilidades, também não teria sido diferente? Né? Poxa, saber o que você faz, o que é empreender dentro de um mercado financeiro, você que é uma coisa extremamente inovadora, diferente, que tem um potencial enorme de impacto. Então assim, é mostrar que tem tantos caminhos e tantas possibilidades, e nós mulheres, a gente tem que ocupar esses lugares também. Eu não sei se faz sentido isso para vocês. E mostrar, né, Carol, que se a Ieda pôde, eu pude, a Paty pôde, todo mundo pode, né? Na verdade, assim, pode. Você tem que encontrar o seu caminho, porque é o que você está dizendo. Quantas de nós não ouvimos? Não, você não pode fazer isso. Esse não é um caminho. Fernanda, você não pode falar, tomar a posição e a frente numa reunião. Quem foi que disse? Onde está escrito, né? Então, assim, são caminhos que a gente tem que ir testando o tempo inteiro. E eu acho que a função da gente que
não chegou lá, porque eu acho que não tem esse chegou lá. A gente ainda está na mesma jornada. Talvez a gente esteja um pouco mais à frente, né? Tenha passado por mais coisas. A nossa função é compartilhar, é conectar com a juventude, é mostrar que é possível, inspirar, abrir novos caminhos mesmo, né? Eu tenho muitos jovens na empresa, porque acaba sendo um público jovem. Eu sou talvez uma das mais... Deve ter mais uns 2, 3 que são da minha faixa etária. O resto, né? Eu costumo brincar que eu sou a tia, né? Ou a mãe da garotada. Mas, assim, quão importante é para eles entender da nossa história, ver o que a gente passou, quais são os nossos desafios, o que a gente faz todo dia, né? Que a gente está lá e que a gente inspira, e que a gente troca uma ideia, e que a gente dá feedback, que a gente fala, olha, por aqui sim, por ali não, entendeu? O peso que eu acho que... o peso não, a responsabilidade que nós temos de mostrar e de ajudar o mundo nesse sentido. E tem aí uma questão que é um conceito muito forte de exercitar a comunicação aberta, né? Você falou de feedback, você falou de construção, você quando... Eu não sei como que funciona essa dinâmica por dentro da gestão do serviço público, porque como a Fernanda falou, é um pouco longe da realidade que a gente vem convivendo, né? Mas eu tenho uma pessoa na área de gestão que faz um trabalho muito sério, e eu ali na companhia, eu dou muita importância para essa área e pelo desenvolvimento dessa área. E ela é muito técnica, e ela vai trazendo ideias, e a gente vai construindo tudo, e ela veio trazer a importância da companhia em fortalecer a imagem de marca empregadora, né? Porque, assim, a gente particularmente, e muitas das empresas em seus segmentos, né, vão ter isso de alguma forma. A gente trabalha num setor específico, com conhecimentos específicos, com gente muito técnica. Setor de tecnologia, por exemplo, que a partir de qualquer empresa é superaquecido. Então... como reter esses talentos? Como conquistar também, porque quando a pessoa está fazendo uma entrevista, eu particularmente, o meu time direto lá, porque eu faço parte de uma holding também, toco a Before, enfim, mas eu sou envolvida em outras coisas, né? Eu sou full-time ali na Before. Mas eu tenho 53 pessoas no time hoje. Eu não deixo de entrevistar um por um. Para entender quem é. Para entender, tipo assim, passa antes por todo o time técnico, a liderança da área, que vai ter a qualificação técnica de que aquela pessoa é para a área, ou se não faz sentido. Mas depois eu quero entender quem é. Se tem fit com quem a gente está indo na empresa. E sempre falo nas entrevistas que a escolha não é só nossa, a escolha é dele também. Será que o propósito que você falou da companhia e a forma como a gente pensa, a mesma forma de conduzir um processo seletivo é muito telling sobre uma companhia, assim. Sim. Né? E só para desculpa te interromper, imagina. Mas isso é muito importante, porque quando a gente fala de diversidade, de inclusão, eu conheço alguns casos que a gente abriu vagas para diversidade e tem um processo seletivo completamente anti-diversidade, excludente. Você então, deve assim, ver muito isso. Então, assim, não vai... mas a gente não consegue contratar. Então, assim, muitas vezes é um projeto, assim, é um processo estruturante que você tem que quebrar todo o seu processo seletivo e reconstruir uma cultura, uma identidade, né? Eu acho que tem uma coisa muito relevante por trás das grandes empresas que passa antes do abrir uma vaga para a diversidade. Claro. E aí, casa um pouco com o que a Paty estava falando dessa colaboradora que falou quão importante Maristela, a nossa famosa Estelinha. Que a Estelinha deu uma dica importante, que você tem que trabalhar a sua marca empregadora também, né? E aí, fazendo gancho com o mercado financeiro. Como é que a gente se coloca também como empregador, né? Porque acho que a gente chegou até a conversar uma vez... Os jovens também não estão tão interessados mais no mercado financeiro, né? O que a gente faz? Quais são os caminhos que a gente tem que seguir a partir de agora para que essa visão que eles têm seja modificada? O que cabe a cada um de nós fazer para que isso seja modificado? Porque, como a Ieda disse,
Não dá mais para a gente fingir que o mundo mudou. O mundo mudou, é fato. Os jovens estão aí. A gente está numa fase de transição. Como que a gente faz bem essa fase de transição para que a gente atraia esses talentos, para que eles queiram estar conosco? Porque a gente está perdendo muitos talentos. É uma questão de construir cultura também. Né? Isso é muito engraçado, gente. Parece que eu estou vendo reunião do Banco do Brasil, reunião da AGU, reunião da Petrobras, em todos os lugares. Essa é uma dor. É uma dor. Como conquistar os jovens? Como rejuvenescer as nossas bases? A gente não sabe a resposta, porque nós somos de uma outra geração. Esse choque geracional é real. A gente precisa repensar os nossos modelos de trabalho, os nossos modelos de educação. As escolas que eu estudei são as mesmas, no mesmo formato que a minha sobrinha de 4 anos estuda. Isso não faz mais sentido. Por mais que a gente tenha, na pandemia, entrado de vez no século XXI, existe um retrocesso natural, porque existe uma resistência natural, mas a gente precisa pensar todos os modelos, a gente precisa repensar a vida, a gente precisa reavaliar como nós estamos trabalhando, como nós estamos construindo e o que a gente está fazendo de fato com os jovens. Eu, Carol, queria agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que a gente passaria aqui à noite discutindo. E nosso tempo está esgotado. Mas eu gostaria muito de deixar algo que eu sempre usei como mantra para mim. E estou vivendo um ciclo agora. Acho que estou fazendo uma nova transição. Minha ideia é virar conselheira profissional, quem sabe advogar de novo, ir para a iniciativa privada. Eu acho que a vida ela é feita de descobertas e, como eu disse no começo, quem só não tem sucesso, quem tem medo de errar e não faz nada, né? Então, eu acho que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Sim. Ninguém tem o direito de nos impedir de sonhar, mas a gente tem a obrigação de se preparar para que eles aconteçam. Se a gente é do tamanho do nosso sonho, a gente pode sonhar bem grande e se preparar para ele, porque ele acontece. É muita inspiração, né? Não tem como. Eu vou passar as palavras finais para vocês, mas não tem como eu não me inspirar nessa fala da Ieda, porque a gente vive um momento de um choque geracional do ponto de vista de jovens, isso é real, e eu vejo as empresas querendo não enxergar algumas, e as que querem estão um pouco perdidas nesse caminho, mas assim tá funcionando tudo bem, o mercado financeiro principalmente, a gente paga esse preço, mas essas pessoas não ficam, elas se vão, e quem serão as futuras lideranças? Nós daqui, não sei, 30 anos que seja, a gente já vai ter reciclado toda uma era de lideranças, então a gente precisa colocar isso em pauta, mas a fala da Ieda, ela é tão potente que ela me traz um outro tema, e eu queria também já encerrar minha fala aqui e passar para vocês, falando sobre a importância da gente falar sobre etarismo também das mulheres, porque nós estamos aqui com mulheres mais maduras, todas nós, mulheres que já temos mais de uma década de carreira, 2 praticamente, vocês também, né, imagino, e a gente está recomeçando, a gente está se reinventando, e a nossa vida, a gente vai viver mais, a gente vai produzir, e existe uma linha de chegada mais curta para as mulheres do ponto de vista de preconceito também. A gente falou sobre isso também ao longo do mês, esse é um tema muito forte, esse evento aqui a gente está falando muito sobre jovens e para jovens, mas a gente também precisa falar sobre nós, mulheres, que estamos nos reinventando, que temos ainda uma vida muito longa, por que não recomeçar agora? E por que não? E que a gente também possa ser inspiração, né, para tantas mulheres, para tantas jovens, que nunca é tarde para a gente recomeçar, para buscar sonhos, para se reinventar. Eu tenho visto muitas mulheres corajosas aí se reinventando, depois de muitos anos de carreiras mais tradicionais. Muito bom. Nossa, depois de tudo isso fica até difícil falar, né? Mas, assim, voltou para as mulheres, né? Vamos tentar construir um raciocínio aqui para fechar. Vocês têm ideia do tamanho da nossa responsabilidade enquanto mulheres na mudança do mundo? Porque quem dá a luz? Né? Sim. Se a gente não se movimentar, o fato da gente estar aqui falando sobre esses assuntos, se a gente não se movimentar para fazer um esforço e tentar mudar esse cenário que tem aí para atrair os jovens, vai demorar mais. Com certeza, porque a geração anterior, que é a minha,
ela tem mais dificuldade em entender as demandas atuais, entendeu? Muitas vezes você ouve nas entrelinhas, mas isso é frescura, mas esses jovens não querem mais nada. Não é verdade. É que o cenário mudou, as expectativas. É mais natural para eles. É mais natural. Essas coisas que para nós, né, a gente tem muita dificuldade de entender às vezes. Exato. Então, assim, eu entendo, e aqui não fazendo uma guerra de classes, não é isso, é que ouvindo todo mundo falar, me vem essa impressão, né? A força das mulheres para ajudar nessa mudança. Porque eu escuto internamente que eu sou porosa, né? Por quê? O que eles querem dizer carinhosamente? Que eu sou sensível, né? Que eu sou a pessoa que entende, apesar de eu ser super dura e pragmática e tal, no fundo eu sou mulher, eu sou mãe, eu olho para o jovem e falo, mas não é assim, olha, mas veja isso aqui. Então, quando tem algum assunto mais delicado, fala para a Fernanda cuidar. Então, a responsabilidade da mulher na mudança desse mundo também, de ajudar nessa transição, que é tão dura e tão difícil, mas ela vai acontecer, né? É que eu acho que com o nosso comprometimento, ela pode ser um pouco mais suave. E é isso, agradecer o convite e agradecer conhecê-las todas. Muito legal. Bom, para fechar, eu queria falar sobre 3 pontos, né? O primeiro é a importância da liderança, né? Porque, mais uma vez, quando você tem um time e quando você vai construindo estruturas maiores, né? Você teve em cadeiras, né? Com muita exposição, tudo que você faz é uma grande responsabilidade porque você vira uma grande referência. Então, se o assunto é jovem, e se você chega numa cadeira que você tem várias pessoas que, às vezes, você nem nota, mas estão prestando atenção em cada atitude tua, é você ter consciência de o que você faz e fala, e a forma como você faz impacta pessoas, influencia pessoas e vira referência para que as pessoas venham a agir da mesma forma ou não, né? Isso eu acho que é um ponto muito relevante. E ainda sobre liderança, eu vou associar um pouco ao conceito de humildade, tá? Quem tem autocrítica em algum grau e humildade são as pessoas que têm mais capacidade de aprender e crescer na vida, sob todos os aspectos, né? Você sabe que a gente faz um negócio, a Before é um mercado organizado para empresas emergentes, né? É um negócio novo no Brasil, como você falou. Tem vários assuntos e vários desafios no dia a dia da companhia. Alguns, eu já tenho uma ideia como eu vou conduzir, qual vai ser a dinâmica de encarar aquilo, outros mais, outros menos, mas a minha postura com as reuniões, com as lideranças da companhia, é uma postura muito parecida, independente do tipo de problema e da gradação. É dizer assim, olha, gente, a gente tem que resolver isso. Me parece que o caminho é por aqui, porque tem isso, eu estudei aquilo, eu escutei aquilo, traço o case para eles, mas qual é a visão de vocês? Tá certo? Eu tô errada? E você já manda assim, vocês acham que eu tô errada? Numa que você faz isso, você quebra a resistência da pessoa, tipo, ficar com medo de falar alguma coisa porque você tá naquela cadeira ali, né? Que eventualmente a pessoa fala, vou falar. E quando você fala isso, acaba que gera uma cooperação, gera uma participação. Né? A escuta, né? Escuta ativa, né? Eu queria muito que a gente pudesse ficar aqui mais um tempão, mas o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer vocês, foi uma conversa maravilhosa e que a gente possa levar para essa conexão para além, né? Mais encontros, mais conversas, essas trocas são muito importantes e a gente vai falar também sobre isso ao longo do mês. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Eu encerro aqui o nosso terceiro painel na nossa última semana do mês de março, esse mês tão importante, mês das mulheres, na 4ª edição do Young Women Summit, esse evento da Fin4She em parceria com a Ambima. Para quem quiser ainda participar do evento presencial, se inscreve no link dia 27 de março na Arena B3. Nós vamos selecionar 150 jovens, poderão se inscrever para tirar uma certificação da Ambima. Quero agradecer também, além da Ambima, o nosso parceiro de mídia, o Estadão Investidor, a B3, o Banco ABC, a BlackRock, a Jive, JP Morgan, Quasar Asset e Sicredi. Muito obrigada e até a próxima!